só naquela noite lamentável, através da súmula vinculante número 8, reduziu de 10 para 5 anos a prescrição da cobrança das dívidas, fazendo com que 200 bilhões de reais fossem jogados na lata do lixo, ou seja, 200 bilhões de reais fossem deixados de ser arrecadados pela Previdência Social, e agora a culpa recai novamente para os trabalhadores. O governo tem que cobrar os clubes de futebol que não pagam, o governo tem as grandes empresas que não pagam, o governo tem aposentadorias, por exemplo, de quem ocupou o cargo de governador, de senador, de deputado, que recebe 3, 4 aposentadorias acumuladas e, portanto, pode suprimir e só tem direito a uma. Nós não temos direito a mais do que uma, a não ser em funções estratégicas. Então, portanto, a Previdência Social não pode trazer mais prejuízo aos trabalhadores, muito menos em relação à reforma trabalhista, que hoje nós temos mais de 50 projetos e o Fórum Sindical dos Trabalhadores discute permanentemente em Brasília, assim como as centrais sindicais discutem a nível nacional. Mais de 50 projetos tramitam na Câmara Federal e no Senado. E eu, como diretor de assuntos legislativos da CONTEC, estou permanentemente dentro do Congresso Nacional acompanhando e procurando neutralizar os processos que subtraem e tiram o direito dos trabalhadores e procurando fazer com que alguns projetos avancem, que possam trazer vantagens e benefícios aos trabalhadores brasileiros. Mas é difícil, porque hoje nós temos mais ou menos 70 deputados dentro da Câmara Federal que votariam a favor dos trabalhadores. Os demais são deputados e senadores eleitos basicamente por corporações, por frentes, e representam grupos econômicos. Por isso, uma das grandes questões no Brasil é acabar com a doação de campanha de empresas. Isso precisa acabar de uma vez por outra, ou portanto, as empresas não podem mais fazer doações de campanha, a não ser que elas o façam para o Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral divida em condições iguais para todos os candidatos a nível nacional. Portanto, ninguém fica devendo favor para ninguém, e aí, portanto, os deputados e senadores não ficam à mercê de representar apenas os interesses de meia dúzia de pessoas e meia dúzia de grupos econômicos nesse país. Portanto, dentro desse critério, nós precisamos mudar. É preciso ter uma reforma política, é preciso mudar algumas questões fundamentais para que os trabalhadores possam ter espaço de avançar e não fazer com que aquelas pessoas organizadas em frentes e grupos possam impor cada vez mais um retrocesso aos trabalhadores. Portanto, então, eu trago aqui um abraço do Lourenço Ferreira do Prado, presidente da CONTEC, ao doutor Miguel, e que lamentavelmente não pode estar aqui porque está em Genebra, mas gostaria de estar aqui para poder participar e dizer que vocês, profissionais da área de educação e cultura, fundamentais na construção de um país melhor, porque a educação, somente ela pode mudar a trajetória de qualquer país. A educação e a cultura de um povo, a educação de um povo que fará com que haja uma transformação importante do ponto de vista de resgate da democracia, do resgate da questão ética, do resgate do fim da corrupção. E o fim da corrupção é um fator principal nesse país, e não é apenas fazer com que a pessoa vá para a cadeia, não. Em primeiro plano, as pessoas deviam devolver o dinheiro que foi subtraído da sociedade brasileira para que ele seja aplicado dentro das suas questões fundamentais. A primeira questão é devolver o dinheiro que foi subtraído. Em segundo plano, aí sim, responder pelo crime que cometeu e aí pagar a pena necessária, onde os tribunais estarão definindo. Por isso, então, esse país tem espaço sim. E nós, como dirigentes sindicais, temos a obrigação, temos a responsabilidade de conduzir esse processo, orientando as pessoas, orientando as nossas categorias, orientando a discussão, quer em qualquer segmento da sociedade, na associação de moradores, na universidade, nos colégios, em qualquer lugar, nas escolas, em qualquer lugar, nós teremos que imprimir um ritmo da discussão séria, transparente, independente de partido político, porque nós, as entidades não podem ser partidárias, as pessoas podem ter as suas tendências, mas as entidades a nível nacional não podem ter posição ideológica partidária. Elas representam uma comunidade, elas representam um segmento,
e, portanto, elas não podem dar uma direção enquanto você tem uma pluralidade de pensamento dentro delas. É nesse aspecto que nós precisamos discutir com clareza e discussão independente da sigla partidária. Nós queremos um país onde permeie a seriedade, a transparência, a ética, a vontade de construir um país que seja justo para todos os brasileiros, independente da sua classe social, reduzindo a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, porque hoje o Brasil precisa 50% de toda a sua arrecadação para pagar juros e serviços da dívida. A dívida pública hoje interna, ela supera os 3 trilhões de reais, e os banqueiros nadam de braçada, porque quase 50% de toda a arrecadação brasileira é encaminhada para pagar juros e serviços da dívida. Isso é profundamente lamentável, porque na verdade aí mais a corrupção, mais isso, mais aquilo, sobra muito pouco para aplicar em setores estratégicos, como saúde, educação, cultura, saneamento, habitação, segurança pública e todos os outros procedimentos naturais em que, pela carga tributária que nós pagamos nesse país, os serviços prestados pelos governos deviam ser de primeira qualidade, e não isso que está sendo apresentado para a população brasileira, porque os recursos são subtraídos. E eu estou falando isso não é só do governo federal, eu falo da subtração de direitos de recursos nas prefeituras, eu falo da subtração de recursos nos estados e também a nível nacional. Portanto, nos 3 poderes, nas 3 esferas, a corrupção permeia em todos os cantos desse país. E nós, através da nossa luta, do nosso trabalho, podemos construir e podemos também contribuir de uma forma decisiva para que nós podemos diminuir substancialmente ou acabar com a corrupção, que é o que nós desejamos, e imprimir um ritmo em que o país possa caminhar numa direção em permitir que o Brasil possa ter um cenário diferente, melhor para todos os brasileiros. Feliz encontro para todos vocês, que vocês possam construir uma pauta extremamente importante para a discussão, os encaminhamentos e a discussão de todos os temas que envolvem a questão da cultura e da educação. E nós somos parceiros todos os momentos. No Fórum Sindical em Brasília, nós somos parceiros permanentes, bancários, profissionais da área de saúde, educação e todos os demais trabalhadores, para que possamos realmente dar uma direção certa, construir um país melhor para todos os brasileiros. Um abraço, felicidades, tudo é bom para vocês. Agradecendo aos integrantes que compuseram a mesa, vamos neste momento então desfazê-la e convidá-los para retornarem aos seus assentos para a continuidade dos trabalhos. Convidamos então para compor a mesa dos trabalhos o seu coordenador, Dr. Norton Ribeiro Rummel, presidente da FITEDECA Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Da mesma forma, convidamos para compor a mesa o primeiro debatedor, Dr. Antônio Bittencourt Neto, presidente do Simpro Florianópolis e região, e o segundo debatedor, Dr. Luiz Fernando Peixoto, presidente da FITEDECA Minas Gerais, Bahia, que completa então a composição da mesa. Passamos a palavra ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Douglas Alencar Rodrigues. Muito boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de começar a minha intervenção saudando o Dr. Norton Rummel. Comentava ainda há pouco com o Dr. Oswaldo Barros, que me lembrava o tempo em que ambos tínhamos cabelos pretos, e de fato já são muitos anos que não nos vemos, e é uma alegria poder reencontrá-lo aqui, e sobretudo com essa referência extremamente gentil, amável, que faz a meu pai, de quem tenho muito orgulho, de quem colho lições diárias que me inspiram no curso dessa minha trajetória. Também gostaria de cumprimentar os debatedores que estão na mesa,
Dr. Antônio Bittencourt Neto, Dr. Luiz Fernando Peixoto, uma alegria muito grande poder participar deste evento, mas também agradecer ao presidente Miguel e também ao secretário-geral Oswaldo pela oportunidade de participar deste evento. Eu sou também professor universitário, me atrevo ao exercício da docência já há 15 anos e, portanto, me sinto em casa, me sinto representado pelas entidades que aqui comparecem para discutir temas tão caros, tão sensíveis, tão difíceis para a nossa experiência democrática. A honra do convite que me foi dirigido se agiganta, se eleva, em razão das circunstâncias de que estamos celebrando 50 anos da Confederação Nacional, o seu jubileu de ouro, e a essa honra se soma um desafio, que é um desafio igualmente imenso e que decorre desse momento que estamos vivendo no Brasil, um momento extremamente delicado, um momento de transição. Não sabemos para onde estaremos caminhando, alguns sinais são dados, mas as dificuldades se avolumam e nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil. Um momento, portanto, de insegurança, porque o futuro novo ainda não se consolidou, e discutir poder judiciário, discutir democracia, discutir relações de trabalho é algo, sem dúvida, extremamente difícil. Nós precisamos, nos nossos espaços de atuação institucional, profissional, familiar, social, sem dúvida alguma, trabalharmos pela construção de um país melhor. É preciso que esse momento de transição que estamos vivenciando permita que a sociedade brasileira encontre o seu destino, encontre o seu futuro, e esse futuro que já foi delineado na nossa Constituição de 1988. Nós temos, na Constituição de 1988, um projeto civilizatório extremamente rico, extremamente interessante, um desenho social que prestigia, já como fundamento da nossa organização sociopolítica, a cidadania, que fala da dignidade da pessoa humana, que alude aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que também faz referência ao pluralismo político, fundamentos todos da nossa organização sociopolítica, que foi idealizada como um Estado democrático de direito. Mas nós temos também no texto constitucional, já no artigo 3º, obrigado, eu estava aqui brigando com esse microfone. Ali estão indicados no artigo 3º os objetivos que devem ser buscados, que devem ser alcançados por esse projeto civilizatório que foi inscrito no texto constitucional de 1988. Temos que combater a pobreza, erradicar a fome, a marginalidade. É preciso construir uma sociedade livre, justa, fraterna. Temos também que alcançar aquele resultado da promoção do bem de todos, sem preconceitos de quaisquer espécies. E temos no texto constitucional, em várias passagens, alusão ao valor social do trabalho, ao primado do trabalho. Isso está no artigo que trata da ordem econômica, está no artigo que dispõe sobre a ordem social. É o primado do trabalho, é a realização da justiça social, objetivos a serem buscados. Há ainda alusão no nosso texto constitucional à função social da propriedade, e a doutrina alude à função social da empresa. É preciso, portanto, que tenhamos muito claro esse modelo, esse programa, esse projeto de sociedade que a Constituição de 1988 anunciou, e anunciou com letras fortes. Nós temos também no artigo 7º da Constituição, logo na cabeça do artigo 7º, uma prescrição muito rica e muito cara para nós que vivenciamos o direito do trabalho no Brasil. Ali está dito que o horizonte axiológico, que o horizonte de valor a ser buscado é o da melhoria da condição social do trabalhador. Esse é o objetivo de toda a ordem social, a melhoria da condição social do trabalhador. Temos, é verdade, preceitos também no artigo 7º da Constituição que indicam o prestígio que se deve dar à negociação coletiva. Ainda a possibilidade de os sindicatos negociarem a redução de salários, a alteração das jornadas de trabalho,
em momentos como esse que estamos vivenciando de crise econômica, é a chamada flexibilização de direitos sociais trabalhistas. Um termo, flexibilização, que parece marcar